Olá a todos! Mais uma vez aqui, nesse local que eu gosto demais, uma região linda, uma região de zona rural, né? E é uma região onde eu nasci. Eu já gravei aqui há uns anos atrás, talvez uns 2 anos atrás, quando eu comecei em 2024 a gravar o Pod Lopes, né? Só que hoje nós estamos no inverno, né? Talvez eu tenha gravado mais no verão, né? Então essa paisagem aqui atrás de mim é uma paisagem muito bonita. Na realidade aqui é um vale, né? Que é a divisa entre os estados do Rio de Janeiro, que fica desse lado, e Minas, que fica do outro lado. E eu sempre falo com muito carinho daqui, né? Eu tenho certeza que parte da minha família também, principalmente da família da minha mãe, que eles acabaram ficando um tempo maior aqui, né? Então eles têm um vínculo muito grande com essa região aqui, né? Eu lembro do filme E o Vento Levou, né? Em uma das cenas lá, a Scarlett O'Hara falou sobre a ligação que ela tinha com a terra, né? Que era uma ligação muito forte. E essa ideia de você nascer numa região, crescer numa região, viver parte da sua infância nessa região, ela te traz um laço, um vínculo muito forte com essa região, com essa terra, né? Porque tudo que é de mais terno, de mais amoroso, de mais tranquilo, de mais generoso, principalmente com o homem do interior, o homem da roça, né? Porque eles... é uma comunidade, na realidade, embora as propriedades ou as casas ficam bem longe uma das outras, as pessoas se ajudam, né? E eu consegui enxergar isso, né? E as pessoas que convivem dessa forma também enxergam e acaba criando esse vínculo, esse laço que é extremamente importante para viver em qualquer lugar, né? Muitas dessas pessoas vão para a cidade justamente à procura de uma vida melhor, né? O êxodo rural que se chama. No Brasil a gente tem essa característica do Nordeste e Sudeste, né? Nordeste seca, uma região mais sofrida, né? Então as pessoas descem de lá para a região Sudeste, mais Sudeste, né? Sul talvez menos, né? Até por causa da diferença muito grande de temperatura, né? Então, mas grande parte dos nordestinos acabaram fazendo a São Paulo, por exemplo, que é a maior capital, talvez, da América Latina, né? Das Américas, talvez ela dispute aí com Nova York, com a cidade do México, né? Mas é isso. E hoje, extraordinariamente, eu estou fazendo o Pod Lopes aqui numa externa, né? Porque eu vim vivenciar o que eu chamo de período sabático. São os dias, né, principalmente do outono e inverno, que eu tiro meio que para descansar, para relaxar. Então eu pego parte da minha família, da minha mãe, e venho para cá, né, onde eles viveram alguns anos das vidas dele. Eu sempre visitei, né, impreterivelmente em dezembro e em janeiro, dezembro, janeiro ou julho a gente vinha para cá, né. Era uma tradição que meu pai tinha, né? Meu pai era visitador pra caramba. Eu costumo dizer que, assim como meu pai, eu sou um visitador. Ele era um rezador. Como eu não sei rezar, eu não rezo, né? Mas ele era um homem muito bacana, muito generoso e acabou implementando algumas mudanças aqui antes de sair e mesmo depois que saiu, né? Porque ele retornava sempre, então sempre tinha umas ideias aqui, outra ali, uma melhora aqui numa propriedadezinha de um amigo aqui, outra ali, né? Uma ideia aqui, outra ali, e é isso. Então, viveu bem, né? Viveu relativamente poucos anos, mas viveu fraternamente. Acho que cumpriu a missão dele aqui na Terra, né? Como muitas pessoas, né? E a gente, semana passada eu falei sobre morte, sempre dá uma repercussão, ó, falar sobre morte, sobre finitude, né? Às vezes a morte está mais próxima da gente, às vezes não, né? Eu passei um período longo sem ter morte na minha família, né? Então era uma coisa muito distante, muito ausente, né? A gente, claro, os amigos perdiam familiares, né? As pessoas mais próximas perdiam também, né? E a última perda
se é que a gente pode dizer assim, né? Porque a gente já falou sobre isso, né? Ninguém perde o que não tem, né? Na realidade, nós somos seres individuais e vivemos, né, individualmente, embora sejamos seres coletivos, né? Então cada um tem a tua missão, né? São pessoas que propiciaram a nossa vinda aqui, os nossos pais, por exemplo, né? É a sequência de gerações, né? E então a morte nem sempre está muito presente, né, nas nossas vidas, né? A não ser pela televisão, que a gente toda hora, todo momento a gente está vendo desgraça, né? Desgraça que eu digo, mortes violentas, né? Semana retrasada teve acidente ali na Bahia, né? Na BR-116, que é uma estrada extremamente perigosa, que matou 16 pessoas. Dessa semana, acho que semana que passou, ou mesmo no início dessa semana, no Ceará, né, uma estrada estadual, né, um time de basquete. Então pena que morreram alguns jovens, né, crianças entre 13 e 20 anos. Foram 6 ou 7 mortes também, né? Então são mortes violentas. E a que mais nos chocou, né, porque ela foi midiática, ela foi filmada, né? Nesse afã, nessa loucura que a gente está vivendo hoje, né? Onde a gente tem que registrar tudo, a gente tem que estar lá clicando, fotografando, e eu acho que meio que despertou a consciência coletiva o fato da Maria Eduarda ter sido lançada sem o equipamento, que é o nome do Ziriguidum lá, né? Porque não teria sentido, é um pêndulo, eu não lembro o nome, eu não sei o nome exatamente, né? É como se fosse um bungee jumping, só que com uma corda mais rígida, né? Para criar um efeito pêndulo, né? Então quando você desce, você não desce no choque, secamente. Então você desce e faz uma catenáriazinha, né? Faz um balanço meio que horizontal. E sem corda não se tem o esporte, é um esporte radical, perigoso pra caramba, né? E o inconsciente ou o consciente coletivo está tão deturpado que as pessoas não conseguem enxergar. Talvez estivesse focando só nela própria. Inclusive ela, como é que ela não percebeu que ela não estava amarrada? O namorado não percebeu, os meninos que arremessaram não perceberam. Tinha pelo menos, tem 2 filmagens, né? Essa mais famosa, que está mais de trás assim, e uma meio que pela lateral. E as pessoas, ainda que gritassem, mas não gritaram no sentido de alertar os meninos que estavam arremessando a moça, né? Então, aí acaba chocando, porque é uma menina de 21 anos de idade, né, na tenra idade, precocemente, foi, sei lá, foi tirada da vida, né? Está em outro plano, mas por uma imprudência, né? Mas é isso, que bom seria, né, que a gente seguisse a sequência natural das coisas, né, a ordem cronológica, né, porque a gente nasce e vive e depois a gente morre. O certo, o legal seria, né, mas não tem isso não é uma lógica, não é uma coisa correta, né, não é uma matemática exata, não é matemática, é humanas, tá? Nascemos, vivemos, né, desenvolvemos a nossa família, os nossos trabalhos, as nossas missões aqui na Terra e partiria, sei lá, com 80, 90, né? Mas é tudo muito difuso, tudo muito diferente, né? Há crianças que nascem e morrem, há crianças que nascem e vivem alguns meses e morrem, há velhinhos que morrem com 90, 100 anos ou até mais, bem pra caramba, outros mal, sofrendo, com dores, né, numa cama de hospital ou numa cama, né, em casa mesmo, sem possibilidade de locomoção, privado das coisas mais elementares, né, das necessidades básicas ali, fisiológicas inclusive, né, porque você não ter mobilidade é não ter liberdade na realidade, né. Então é isso, quiçá a gente repensasse realmente essa existência nossa aqui, né? A filosofia ela é muito interessante justamente por causa disso, né? Os filósofos à sua época são contestadores, né? São pessoas que vêm realmente para subverter o que em tese a gente pensa que seja natural, né?
Porque no universo de 8 bilhões de pessoas, né, já foi menos, né, mas a gente está numa crescente, né. É possível que tanto China quanto Índia, porque China e Índia disputam quem é o país mais populoso, né? Eles já estão numa inflexão, já estão nessa curva descendente em termos de crescimento, né? Então talvez a gente chegue no momento que a gente comece a reduzir significativamente o número de pessoas aqui, né? É suficiente. O que nós temos aqui, se a gente fizesse uma distribuição um pouquinho mais né, com uma equidade maior, não com igualdade, é diferente. Se o cara ele tem possibilidade de ter um helicóptero, que ele tenha helicóptero, ele tem possibilidade de ter um avião, barco, cara, é um direito que o cara tem, cara. Ele pode ter o que ele quiser, só que a gente está privando muitas pessoas de coisas elementares, cara, né? Né? As pessoas mais pobres não precisam ter um helicóptero, não precisa ter um barco, são futilidades, né? É um up na vida do cidadão, mas ele precisava ter o básico, né? Que seria a segurança, a saúde, a educação, né? Mas a ideia é que a gente mantenha as pessoas do jeito que tá, porque tá bom pra caramba, né? Para quem governa, tá bom pra caramba, né? Como é que é inimaginável que a gente tenha um cidadão, Elon Musk, né? Sul-africano, inclusive, que seja o primeiro trilhardário do planeta, cara. E aí? E pior que a gente acaba idolatrando o cara, porque o cara tudo bem, bem sucedido, lutou, batalhou, é um cara que nasceu, o negócio tá na veia do cara, o cara compra, faz uma empresa, vende por um preço absurdo, tal, né? Mas muitas vezes é um dinheiro não é um dinheiro físico mesmo, é volátil, cara, porque uma ação da empresa do cara pode custar R$1 ou pode custar R$1 milhão, né? Ou ela estando a R$1 milhão, qualquer escândalo, qualquer coisa que aconteça, ela passa a valer R$1. Então, ele tem e não tem esse dinheiro todo. E qual que é a necessidade de ter? Imagina se todas as 8 bilhões de pessoas fossem trilhardárias no planeta. A gente ia comer o que exatamente aqui, né? A gente ia ter tudo, mas ao mesmo tempo a gente teria nada, né? Então, esse bate-papo é mais para uma reflexão, né? É um assunto que muitas pessoas acabam rechaçando, não querem ouvir, porque na realidade a gente quer se lucupletar, ou lucupletar das situações. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é mais ou menos a ideia dessa visão mais egoísta que a gente tem, né? Então, a partir do momento que eu trago, né, que a gente traz, né, a realidade da finitude, a coisa passa a ter muito mais sentido, né? Por quê? Para quê? Né? Até quando? Acumular isso, aquilo, tal, e de repente a gente acaba de fato não vivendo. O que é não viver autenticamente? É não perceber o que está acontecendo ao nosso redor, né? Então a gente entra num modo mecânico, automático, e vai e segue, sem ao menos saber o que vai acontecer. Eu acho que é tão interessante, a gente tem a possibilidade de observar o caminho, olhar a natureza, né? As coisas boas, as boas amizades, né? Os bons encontros, né, cara? Coisa mais linda mesmo, a gente ter encontros reais, né? Autênticos, né? No dia a dia, né? A Copa do Mundo, né? É uma oportunidade, as pessoas se reúnem para ver o Jogo do Brasil, né? Hoje é sexta-feira, dia 19, tem Jogo do Brasil, né? Ainda que a gente critique pra caramba, né, a seleção, critique o sistema, né? Porque na realidade a gente, né, houve uma época, né, que a gente torcia porque os caras, a gente via que os caras vestiam a camisa, tinha amor à camisa. Hoje o futebol virou um grande negócio, né? A FIFA não é das entidades mais virtuosas, não, né? Muito pelo contrário, acaba fazendo algumas concessões, gira muito dinheiro, é um quarto, quinto poder, a FIFA tem muito dinheiro, né? E a gente ainda tem aquela teimosia de torcer, mas que seja, a gente acima de tudo a gente é teimoso, é forte, é por isso que a gente sobrevive todos os dias, né? Mesmo na dificuldade, a gente tem a capacidade ainda de acabar abstraindo um pouco, né? Subjetivando as coisas e
e nos alegrando, né? Também não dá para ser xiita, fechar, não quero isso, e fechar a questão das coisas. Não é bem por aí também não, né? Eu acho que a coisa, a justa medida aristotélica ainda é a melhor medida ainda a ser tomada, né? Tudo dentro de uma de um certo equilíbrio na realidade, né? Que aí as coisas ficam mais tranquilas, né? Porque os extremos nunca foram interessantes, né? Então, a média, que vivamos na média, né? E eu acho que fica mais tranquilo dessa forma. E a Copa do Mundo, por outro lado também, principalmente essa agora com 48 equipes, né? Porque normalmente são 7 jogos para 32 equipes, né? Na primeira fase passa 16, vira as oitavas de final, depois as quartas de final, semifinal e final. Então é uma coisa métrica ali, sempre dividido por 2. Como são 48, vai cair 16 times agora, vem para 32. Aí entra como antes, só que antes 32 times era fase classificatória, hoje já é fase eliminatória, né? E acaba nos revelando, né, esses países da África, cara. Eu acho que é a coisa mais linda que tem, né? Mesmo a despeito de alguns acontecimentos, a Copa nos Estados Unidos, aquele juiz da Somália, que os caras mandaram embora, não deixaram o cara jogar. Uma cortadinha aqui, mas estava falando das atitudes dos Estados Unidos. É claro que ele tem que primar pela segurança, né? Principalmente depois do dia 11 de setembro de 2001, né? O atentado das Torres Gêmeas, né? Mas existem alguns excessos. Mas o outro lado que eu falei da Copa do Mundo, esse lado mais democrático, né? Tendo esses 48 países aqui, a gente tem a oportunidade de ver a superação desses países menores, né? Tanto da América Central, quanto de alguns países asiáticos, né? Os países africanos, cara. Coisa linda, né? Esse garoto aí, de 40 anos, o goleiro, né? Chama-se Vozinha, né? Porque ele foi criado pelos avós da costa, como é que chama? De Cabo Verde, cara. Então, e tem outros também, outros países muito menores que tiveram a oportunidade de participar da Copa do Mundo pela primeira vez. Olha que contentamento, que alegria. Esse é o verdadeiro espírito de partilha, um espírito mais democrático na realidade, né? Há quem acha que porque vai diminuir a qualidade, que nada, cara. Então, mas vai aumentar a parte democrática das coisas, né? Vai ampliar isso daí. E é basicamente isso, né? Eu continuo aqui todas as quintas-feiras, né? Olimpicamente, para passar a minha opinião. Como eu falei, eu não tenho pretensão alguma de determinar nada para ninguém e na realidade eu acabo só colocando aqui algumas ideias, algumas opiniões, mas para abrir o debate mesmo, né? Porque nada mais interessante do que o debate, né? Se eu não concordo com uma situação ou com uma atitude, cara, mas vamos ouvir pelo menos, né? Não dá para ir de encontro, né? A gente precisa ir ao encontro para entender o que está acontecendo, né? Porque muitas injustiças acabam sendo cometidas por falso julgamento, na realidade, né? Você pensou que fosse uma coisa, mas não era, né? Então, ainda que a internet tenha afastado, de alguma forma ela aproxima as pessoas, mas aproximando em termos de pensamentos, de ideias, mas não necessariamente no tete-a-tete. Então, que a gente sempre tenha a oportunidade de encontros, né? Os encontros são importantes para que a gente sinta o abraço, que a gente sinta o olhar, que a gente sinta a presença das pessoas, né? Que a gente seja mais humanos, né? Talvez não aconteça outros casos como o que aconteceu com a Maria Eduarda, tá bom? Grande abraço e aguardo vocês sempre às quintas-feiras e nas minhas gravações aleatórias aí durante a semana, que elas acontecem sempre, né? Sempre que eu estou na estrada, quando eu estou numa situação, eu sempre vou querer mostrar isso, mas eu mostro muito, mas não mostro tudo, né? Eu não quero entrar nessa neura, nessa ótica, nessa ideia de internet. O que não tiver conteúdo, não quero, não. Pode ter até um tonzinho de humor ali, até um sarcasmozinho e tal, mas sempre respeitando o meu entrevistado, tá? Eu sempre peço autorização para que eu grave, né? E é isso. Eu acho que
tem que ser dessa forma. Grande abraço, né? Eu não sei como é que está aqui atrás, agora o tempo já deve estar um pouquinho melhor. Está abrindo um pouco, isso aqui é um vale de montanhas muito interessante. Como eu falei, é a divisa entre Rio e Minas Gerais. Grande abraço a todos!